Vamos falar de saúde agora? Olha, um problema muito comum entre as mulheres, sabe qual? A artrite reumatoide. Para você ter uma ideia, ela afeta 2 vezes mais mulheres do que homens entre 50 e 70 anos. É sobre isso que eu vou conversar agora com o doutor Carmo Gonzaga de Freitas, ortopedista. Doutor Carmo, bom dia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mônica. A gente vai falar sobre saúde, está todo mundo agora em casa prestando atenção, então manda a sua pergunta 99897.000. O que é artrite reumatoide, doutor Carmo? A artrite reumatoide faz parte daquelas doenças reumáticas de origem autoimune, quer dizer, o próprio organismo agride a si próprio e interfere mais nas articulações. Todo o processo inflamatório é mais intenso nas articulações. Inflama, dá limitação funcional, é uma perda de força, uma rigidez, principalmente pela manhã. E a pessoa muitas vezes não consegue segurar um copo. E é aqui nos punhos, né? Articulação, geralmente é uma inflamação simétrica. Nos punhos, nos 2 punhos, nos dedos das mãos, cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos, em geral no corpo todo. Tem variações individuais, mas basicamente é assim. E é dor? É uma dor que vem e ela continua? Porque lateja. É lógico que a articulação, aquela parte interna, fica maior que o espaço. Então, só desse raciocínio, você tem ideia da limitação física. É lógico que existem outros comprometimentos, inclusive ocular e de outros órgãos do organismo. E no caso tem inchaço também? Você falou da falta de espaço, né? A pessoa percebe, além da dor, ela percebe que está mais inchado? Porque a interação antígeno-anticorpo na articulação é mais intensa. Existe uma membrana que reveste a articulação, que nós chamamos de sinóvia, e essa articulação, esse aí, produz mais líquido. Tem aquele líquido que a própria articulação produz. Na doença, a quantidade de líquido é maior. E com esse aumento de volume, há uma limitação nos movimentos. Deixa eu trazer uma questão da causa, porque a Eva, do bairro Laranjeiras, ela trabalha com crochê, ela faz muito crochê. Então, ela quer saber se pode ter artrite reumatoide. Ela é bem nova e ela quer saber a diferença entre artrite e tendinite. Não, na artrite pode ocorrer tendinite. A artrite é uma doença generalizada, ela é difusa. Pode dar em todas as articulações. Nas articulações tem a parte óssea, tem a parte do músculo, tem a parte do tendão. E dependendo da articulação, tem tendinite mais intenso ou não. Lógico que o pessoal confunde a tendinite da artrite reumatoide da tendinite de esforço, que ocorre muitas vezes quando a pessoa sobrecarrega muito a articulação. O esforço repetitivo, não é? Esforço repetitivo, não, e o pouco habitual. Por exemplo, eu não faço tricô. Se eu for tentar fazer tricô, é um esforço físico a mais que o meu organismo, o meu corpo não está habituado a fazer. Então, para mim, é um esforço. Doutor Carmo, a artrite reumatoide era diagnosticada muito tarde, não era? Assim, nessa faixa que eu até disse, ali de 50 a 70 anos. Hoje era possível diagnosticar mais cedo e é possível ter em qualquer idade? Não, em qualquer idade. Esse aí é o percentual que ocorre mais frequentemente. Principalmente na mulher, na época da menopausa, que passa uma transformação violenta, intensa. Né? É toda uma mudança da mulher, física e psíquica. Mas pode ter criança de 1 ano de idade com artrite reumatoide. E, em geral, a doença reumática é mais intensa no mais jovem, porque tudo no jovem está explodindo. Então, as reações são maiores também. Então, dá a impressão que a doença reumática é do velho. Não, a doença dá em qualquer idade, só que no velho existe mais um processo degenerativo. É da idade, da perda de massa muscular, da falta de atividade física. E como que o diagnóstico é feito? É por exame clínico? Como que ele é feito? Pela queixa. Sempre começamos pela queixa clínica. A pessoa vai dizer que ela levanta de manhã, está dura. Não é uma rigidez de 5 minutos. É uma rigidez mais demorada. Ela vai levantar, ela vai movimentar e percebe que está tendo uma grande dificuldade, mesmo de escrever. E ela percebe depois, posteriormente, que as juntas, as articulações estão inchando. Muitas vezes chega a ficar vermelha, mas é do corpo todo. Às vezes uma articulação noutra, mas na artrite reumatoide o comum é ela ser um comprometimento simétrico nos 2 lados do corpo. E aí pode dar febre, uma astenia, um desânimo, um mal-estar.
e vai comprometendo o organismo das pessoas. Por exemplo, nas pessoas mais jovens, isso pode causar até afastamento do trabalho, doutor Carmo? Com certeza. Porque, como eu disse, a pessoa segurar um copo é difícil. Fica difícil, ela né? não dá conta. Inclusive, em congresso, nós já temos, tipo assim, um robô artificial que simula em nós, médicos, qual a dificuldade que o paciente tem de fazer essas movimentações. Deve ser... A gente não faz ideia, né? Não faz ideia. Porque, olha... O outro, eu estou com dor, eu estou com limitação, e nem sempre a aparência corresponde à realidade. Então, muitas vezes, a pessoa próxima não entende a situação. Aliás, em geral, o próprio paciente não percebe isso. Ele sente aquilo e o interesse do paciente hoje em dia é que ficar sem dor. Ele não pensa no que está causando aquela situação. É um dos problemas que advém no tratamento. E a questão também até da própria autoestima, né? Porque a pessoa vai limitando e ela não consegue mais fazer as coisas. Nossa, é uma coisa que é importante nós médicos observarem além da doença. Porque é uma doença que vai limitar a pessoa psiquicamente e socialmente. Então é aquela pessoa que não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir cuidar das atividades em casa, não segura uma panela, não consegue arear uma panela, não consegue varrer, não tem ânimo para sair porque ela está com dor. Uma pessoa que está com dor 24 horas por dia, com limitação, o astral dela não está boa, ela está deprimida, está ansiosa, e que é uma compreensão que nem todo mundo tem. As pessoas percebem, mas tem um limite no que elas podem ajudar. Então, a doença, em geral, compromete mais que o físico. E a parte psíquica da pessoa, a interação dela com o ambiente é muito importante. A gente vai continuar essa conversa com o doutor Carmo de Freitas aqui com a gente. Claro que você pode participar mandando aqui a sua pergunta. Já estão chegando dúvidas aqui para ele pelo 99897 1000. A gente vai fazer uma pausa, tá, doutor Carmo? Pois não. A gente tomar um cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para você. E ainda hoje, olha, Sesc de Araxá, Uberlândia e Paracatu estão com inscrições abertas para várias oficinas de graça, tá? Tem dança, música, caricatura. É um pequeno intervalo, eu volto já com você. Vamos voltar a falar sobre artrite reumatoide. Eu estou aqui com o doutor Carmo Gonzaga de Freitas, que é ortopedista, reumatologista também. Reumatologista, está aqui com a gente, né? Doutor Carmo, sempre acessível, sempre disponível conosco. Deixa eu trazer as perguntas da turma, doutor Carmo. Vamos lá. O Roberto Rodrigues pergunta, a prática de pilates pode auxiliar na prevenção de doenças como artrite reumatoide? Sim, a prática de qualquer exercício, inclusive pilates, que praticamente não tem impacto, melhora não só a artrite, como outras patologias. E é importante que nós estamos numa época que não tem o uso do corpo, então a pessoa tem consciência corporal, melhora a capacidade física e percebe que o dia a dia, que seja o mais comum, entrar e sair do carro melhora, então a pessoa vai tendo mais confiança. Sem contar que os exercícios aumentam aqueles neurotransmissores e a pessoa melhora o humor, alivia a depressão, a ansiedade. Então, existe o uso do corpo, faz muito bem para a saúde. Outra amiga nossa que faz crochê diz que sente muitas dores, mas aí no caso é na coluna. A artrite reumatoide pode trazer essa dor na coluna ou de repente é questão de postura? A pessoa teria que ver o total da clínica dela. Ela pode ser só uma dor postural, ela não tem capacidade física, adota postura viciosa. Então, ela não, pode ser a dor de postura somente, ou por falta também de atividade física e ficar sempre naquela posição parada. Então, tem que fazer o diagnóstico diferencial. E é importante que cada paciente conte a sua história, a sua realidade também pessoal. E não pense somente em dor. Existe alguma coisa atrás dessa dor. É esse o cuidado que a pessoa tem que ter, todo paciente tem que ter o diagnóstico para fazer o tratamento efetivo. Muito bem, a gente vai falar sobre postura hoje também. Ok. Interessante. Deixa eu trazer uma outra amiga nossa, ela não está conseguindo nem levantar o braço, doutor Carmo, e ela diz que anti-inflamatórios não estão resolvendo. O que ela pode fazer? Bom, primeiro ela vai ter que ter um diagnóstico para saber, provavelmente ela tem uma tendinite, o comprometimento deve ser do tendão, não da articulação, porque ela não está conseguindo levantar o braço. Então, não basta tomar anti-inflamatório. Você tem que saber com que doença que você está lidando.
se existe um comprometimento do tendão, se há uma ruptura ou se há um processo inflamatório. E nem sempre a resposta é imediata. Nós temos que ter paciência no processo de tratamento e cura, porque existe um tempo determinado para a reação. No caso, a gente está falando de anti-inflamatórios e tal, o tratamento hoje ele é baseado... De que forma ele é feito, doutor Carmo? O tratamento é tirar a dor, é evitar o processo inflamatório, com anti-inflamatórios tem hormonal e não hormonal, e a reabilitação, que muitas vezes a pessoa toma o remédio, melhora a dor, mas ele não melhora a capacidade física. Ele não reabilita a musculatura, o tendão para reagir. Então, o primeiro trabalho que ela for fazer, que se varrer uma casa, ela vai provocar crise. Nossa. Então, o problema não é somente tirar a dor. Nós temos que tirar a dor e depois que desapareceu a dor, aí sim você vai fazer a reabilitação daquela articulação. Ou uma, ou duas, ou o corpo inteiro. Evidentemente, eu acho que nós deveríamos trabalhar o corpo inteiro. Aí é com fisioterapia, quer dizer, com fisioterapia ou alguma atividade física, se o comprometimento foi mais leve. O Márcio de Patos de Minas, ele quer saber o que causa a artrite reumatoide. Ele sente muitas dores nos calcanhares. Não sabemos a causa da artrite reumatoide, sabemos quais as alterações. A dor do calcanhar, em geral, é postural. E o hábito que as pessoas têm de usar chinelo. O chinelo é muito confortável para tirar e colocar, mas exige muito da articulação do pé, do tornozelo, ao movimentar. E evita atrapalha aquele movimento natural do pé, que nós fomos feitos para andar descalço. Então, o sapato que nós vamos usar, seja chinelo, sandália, bota, esse sapato tem que preservar o movimento natural do pé. Uhum. Tem mais perguntas chegando aqui para o doutor Carmo, agradecendo a sua participação. A Horizontina, lá de Minas, de Patos de Minas. Ela disse que tem uma menina, não fala a idade dela, que tem artrite e artrose. E o médico disse que a cirurgia poderia resolver. Em casos mais crônicos, eu vou aproveitar essa pergunta da Horizontina. A cirurgia é recomendada, doutor Carmo? Depende. A cirurgia é sempre o último recurso. Quando só vai ocorrer numa doença reumática, quando comprometeu de fato a articulação. A articulação não tem condições de fazer sua função. Então, muitas vezes nós recorremos à prótese, à osteotomia, à fixação do tendão, vai depender muito. Como é provavelmente uma criança, não é artrose, provavelmente ela deve ter um processo ou traumático ou inflamatório igual a artrite. Aí ela tem que ter, eu gosto de reforçar sempre, não trate sem ter um diagnóstico. Não basta falar que tem reumatismo. Existe mais de 100 doenças reumáticas. Então, qual que é a doença reumática? E qual que é o consenso do procedimento no tratamento dessa patologia? Muitas perguntas chegando, o pessoal está tomando café em casa e participando com a gente aqui. Doutor Carmo Elisângela, que mora no bairro São Jorge, ela queria saber um pouco mais sobre a artrite psoriásica, é isso? Artrite psoriásica. É uma doença... Ela sente muita dor. É uma doença inflamatória, muito, em geral, dependendo da evolução, ela pode comprometer muito a articulação. Vai parecer uma artrite reumatoide, mas tem concomitantemente aquelas lesões da psoríase que todo mundo conhece. É uma lesão vermelhada, descamativa e que limita muito a pessoa, porque as pessoas que não entendem acham que aquilo é contagioso, a doença. E imagina você estar com uma doença de pele que muitas vezes compromete o corpo todo. Como é que você vai conviver com as pessoas? Não estou contando a intensidade da dor. E ela costuma ser muito destrutiva. A articulação destrói mesmo. Meu Deus, Hoje existe tratamento muito bom para isso. E há um bom controle. Muito bem. Deixa eu trazer mais perguntas. A Elaine, ela tem artrite. Hoje tem 40 anos. Quando começou tinha 19. Tem dia que ela não consegue nem se vestir. Como que garantir essa qualidade de vida, né, doutor Carmo? Olha, doença reumática, como crônica que é, a pessoa tem que se adaptar a essa realidade. Não é que desapareceu a dor, parou o tratamento. A pessoa tem que ter constância no tratamento, no contato com o seu médico, na atividade física e procurar estar o mais possível bem com si próprio. É fácil? Não, não é fácil. Não é mesmo. Mas a pessoa tem que ter um foco nessa
atitude e não se luta contra a doença. A pessoa deve lutar a favor do bem-estar, da saúde. O Josué disse o seguinte, ele tem muita dor nas juntas, ele quer saber em relação à alimentação, porque ele percebe que quando come carne vermelha, a dor piora. Tem a ver com a artrite reumatoide? Não tem nada a ver com a artrite reumatoide. Geralmente está ocorrendo junto com a patologia metabólica, tipo gota, por exemplo, que tem relação com bebida, muitas vezes com o alimento, ou como carne. Mas as pessoas também confundem. Não é carne, é carne de animal jovem. Lógico que dificilmente nós ficamos livres do animal jovem. Esse animal em crescimento, que no caso sementes também, é rico numa substância chamada purina. Então, é uma substância que vai entrar no metabolismo do nitrogênio. Então, pode formar ácido úrico, cristal de ácido úrico em algumas articulações. Mas tem que reforçar que ele tem que procurar um médico adequado e ter um diagnóstico para ver qual que é a causa da dor. Ele está achando que é devido à carne. Provavelmente ele também não tem um diagnóstico dessa doença. Tá aí o recadinho para você, viu, Josué? Tem uma amiga nossa, sente muita dor nos joelhos, nos dedos das mãos, tem dia que incha e fica dando... Ela falou que tem choque, sente choque. Também é uma característica da artrite? Não obrigatoriamente é uma artrite. A dor, da maneira que ela está falando, tem origem... talvez na postura dela, na capacidade física, se ela é obesa ou não, o tipo de sapato e atividade que ela exerce. Então, a avaliação, eu gosto de reforçar para todos os pacientes, você tem que saber com o que está lidando. Você não pode lutar com o que você não conhece. Então, fica muito vago, quer dizer, nem toda dor é uma artrite reumatoide, nem toda dor é uma gota. Então, existe artrites de diversas características, de vários diagnósticos. Então, o paciente tem que saber com o que ele está lidando. Ele vai entender que ele vai, muitas vezes, tomar remédio sempre, constantemente. E, por essa razão, ele vai ter que fazer controle clínico e laboratorial, que medicamento é uma droga, ele pode fazer mal. Então, não pode tomar remédio indefinidamente, sem nenhum diagnóstico, sem uma consequência, sem saber nada. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado. Disciplina, né? Disciplina. Essa adesão ao tratamento. Disciplina. Porque a artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença que nós não curamos. Tem pessoas que têm uma reação excelente ao tratamento, costumam ficar sem dor nenhuma, sem nenhum comprometimento, não há desgaste, mas ela vai ter que continuar fazendo controle. Eu tenho uma frase que eu gosto, até a missa do sétimo dia, sabe? Então, tem que entender isso. E o cuidado é constante. Né? Doutor Carmo, pode trazer sequelas? Você está alertando para essa questão de fazer o diagnóstico, de seguir o tratamento, de lutar, né, para o bem-estar dessa pessoa. Pode ter sequelas se há um desvio ali no tratamento? Sim, a pessoa pode ficar inválida, numa cadeira de roda, incapaz de movimentar a mão, de segurar nada, um garfo. Então, destrói a articulação, há atrofia, há deformidades. É lógico que hoje é muito menos comum, porque a informação que o paciente hoje tem é muito maior, apesar das dúvidas. As informações são melhores e o tratamento e o diagnóstico laboratorial e clínico é muito mais fácil. Eu sou da época que não tinha exames, praticamente. Então, hoje, é lógico que o exame não dá o diagnóstico é clínico. O laboratório dá uma condição de avaliar essa patologia. A nossa amiga Cíntia, do São Jorge também, São Jorge todo aqui conosco, 38 anos, ela disse o seguinte, ela teve fortes dores e inchaço depois de uma caminhada. Ela fez a caminhada e teve isso, dor e inchaço. Doeu por 4 dias, depois melhorou. Pode ser problema de circulação ou um sinal da artrite reumatoide? Não, provavelmente ela excedeu na atividade. Observa bem, as pessoas têm que entender que ela vai usar o corpo. Ela vai ter uma atividade mínima diária, mas ela não vai virar atleta. Não é vantajoso, igual eu vejo muito obeso no Parque Sabiá, correndo. A articulação dele não foi feita para aquele suporte. Se ela usou o tênis adequado, se ela não caminhou além da capacidade dela. Então, tudo isso a pessoa tem que levar em conta. Então, eu prefiro que a pessoa ande 10 minutos todo dia do que 5 quilômetros e vai adoecer. Ele vai ter um problema.
ele vai traumatizar a articulação. Tem que ter a dose certinha, tem que ter uma dose tem que ter certa. Paciência, né? A mãe de uma amiga nossa tem 80 anos e está de cama, reclamando muito de dores. Ela pode fazer uma atividade física, essa senhora de 80 anos, para melhorar um pouquinho? É a preocupação da filha dela, e ela tem os dedos das mãos e dos pés tortos. Pode e deve. Ela pode pode ser até artrose mesmo. Um dos problemas que nós temos com o idoso é o desânimo em fazer uma atividade. Ah, não, eu vou esperar a dor desaparecer para começar a andar. Se for esperar desaparecer a dor sem tratar, não vai andar nunca. E existe aquele aspecto psíquico que nós conversamos. Exatamente. A pessoa está desanimada, deprimida, ela é independente e não queria que os filhos estivessem cuidando, gostaria de fazer tudo que ela queria fazer, mas ela não se preparou para essa idade, para ela ter um corpo saudável para ter essa atividade. Eu conheço paciente com 80 anos que está melhor do que eu, está ótimo. Mas ela usa, tem vaidade. Aliás, vaidade é um santo remédio. Então, as pessoas têm que gostar de si próprias. Elas têm que tomar uma atitude. E remédio não é milagroso. Se fosse assim, nós estaríamos maravilhosos. Eu gostei desse recado, senhora, assim, de cuidar para chegar até lá bem. Né? Tem que prevenir. Tem que prevenir. Deixa eu trazer mais uma pergunta, agradecendo a você que está participando. O doutor Carmo sempre está conosco aqui. Peço para voltar numa próxima oportunidade, viu, doutor Carmo? Já adiantando o convite. A Sônia do Tabajaras. Mônica, o doutor Carmo comentou que somos feitos para andar descalço, né? E não de chinelo. O que seria certo usarmos? Um sapato que permite o movimento normal do pé. Muitas vezes, outro dia, eu estava mostrando um desenho do sapato, que mulher usa muito uma sapatilha e ela é pontuda. Então, na verdade, o dedão não deveria estar aqui, o dedão deveria estar no meio. Porque não sei quem é que imaginou o formato desse sapato. Ele não tem noção nenhuma de anatomia. E o sapato também é raso. Na verdade, é um chinelo disfarçado de sapato. E ele exige muito da articulação do corpo para movimentar. Então, o sapato, ele tem que... Não é aquele negócio de você ir numa festa e tirar o sapato. Esse sapato não presta. Então, é muito importante o cuidado com o sapato. Muito bem. Esse é o doutor Carmo Gonzaga de Freitas, reumatologista, com a gente aqui hoje, tratando sobre artrite reumatoide, respondendo as suas dúvidas, as minhas. Eu preciso mais uma vez agradecer, viu, doutor Carmo, por esse carinho com a Manhã Total. Você sabe que é um prazer ficar com você, né, Mônica? Doutor Carmo, obrigada. É um prazer conversarmos. E eu acho que é importante essa comunicação, essa formação do paciente. Eles têm que entender qual a expectativa quando eles vão no médico. Mais uma vez, eles têm que saber qual o diagnóstico, não é reumatismo. Qual o cuidado que tem que ser feito? É para sempre, é para 10 dias, para 5 dias? E seguirem. Quer dizer, a pessoa tem que entender isso. Muito bem. Obrigada, doutor Carmo. Eu que agradeço. Bom restinho de feriado aí para você. Com certeza. Obrigada. Bom dia. Obrigada.